Apesar das 2 décadas, o Mercosul não chegou ainda ao dia a dia de muitos cidadãos. Estudar ou trabalhar em outro país do bloco ainda tem limitações. Apenas algumas categorias profissionais conseguem ter a desejada mobilidade. Alguns profissionais já podem trabalhar em qualquer país do Mercosul. No Brasil, é a Polícia Federal que emite o visto de permanência e trabalho. Ele tem que estar com todos os seus documentos pessoais válidos. Ele tem que apresentar também atestado ou certidão de antecedentes penais de seu país. Ele não pode estar respondendo a uma ação penal, ter sido condenado e etc. Ele tem que estar em pleno exercício de seus direitos em seu país. O fluxo de pessoas no Mercosul enriquece culturalmente os países do bloco em diferentes aspectos. Aqui nós temos um pouco do sabor da Argentina, que o professor Pablo André trouxe para o Brasil. Você traz também a cultura, traz receitas, traz história. Isso aí acho que integra muito mais a região. Pablo chegou ao Brasil antes mesmo da entrada em vigor do acordo que permite morar nos países do bloco. Naquela época, ano 2006, não era tão difícil tirar os documentos, fazer os papéis, mas tinha um pouco mais de burocracia do que você tem agora, que tem ele muito mais aberto, muito mais acessível. Qualquer um chega e na hora já tem, acho que depois de 60 dias você já tem carteira de trabalho, identidade, tem CPF, ou seja, você já está pronto para trabalhar legalmente aqui no Brasil e acredito que é a mesma coisa para o brasileiro que vai para a Argentina. Pablo voltou para a Argentina, mas logo decidiu que queria ficar mesmo no Brasil. Da segunda vez, já se beneficiou do acordo de residência. E ele também pretende contar o tempo de trabalho no Brasil quando se aposentar. Eu acho muito legal, porque muitas vezes o que acontecia antigamente era justamente isso. Quando você estava num lugar, não contava para o outro e vice-versa. Então, um trabalho de articulação, de pressão para que os direitos da classe trabalhadora sejam mantidos, elevados e garantidos é uma das principais bandeiras de articulação do movimento. Mas nem todos os profissionais podem mudar de país para trabalhar. Médicos, engenheiros, arquitetos e dentistas, por exemplo, precisam de autorização dos conselhos das categorias. E qualquer diploma deve ser revalidado em uma universidade do país onde se quer trabalhar. Situação nada fácil no Mercosul. O reconhecimento de estudos de acordo com a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela é feita exclusivamente, no caso da graduação, por universidades públicas. O Ministério da Educação não pode ter ingerência, por conta dessa autonomia, quanto à revalidação dos títulos. Razão pela qual essa revalidação automática ela é impossível com a nossa legislação. Cada categoria tem uma representação nessa categoria que não necessariamente concorda com os termos que se propõe para essa livre circulação. Entende? Quer dizer, é uma negociação caso a caso. Existe reserva de mercado, mas não se pode simplificar a questão somente com esse item, porque é uma questão multifacetada. Se um profissional hoje executa mal o seu serviço em qualquer área dessa profissão regulamentada, o Conselho vai puni-la eticamente. Nos outros países não existe isso. Então, eu vejo que o maior risco quem corre é a população. E a outra é a liberdade de ir e vir, liberdade de estabelecer protocolos e acordos internacionais aonde se estabeleça direitos mínimos, direitos básicos de todos os trabalhadores, independente do país aonde ele esteja. Desde o ano passado, revalidar diplomas universitários ficou mais fácil, com a certificação de cursos no Mercosul. Até o fim do ano, 200 devem estar cadastrados. Essa acreditação não quer dizer ainda a revalidação automática, mas de posse dessa acreditação é facilitada nas universidades do bloco o reconhecimento desses estudos e a revalidação dos diplomas. Alunos dos cursos certificados também podem fazer intercâmbio com outras instituições do Mercosul. O mesmo vale para os professores universitários. A universidade que tem o seu curso avaliado, ela pode concorrer às bolsas financiadas pelos países do Mercosul, do programa Marca, em que a gente tem mais ou menos, tem crescido todos os anos o número de estudantes intercambiados por esse programa.
A gente começou com algo em torno de 80 estudantes, hoje estamos com 250 estudantes a 300 estudantes ano, e aí sim são estudantes de graduação de todas as áreas que também fazem o que a gente chama graduação sanduíche, ou seja, 1 ou 2 semestres num outro país para obter essa experiência internacional na sua graduação. No ensino básico, a mobilidade é mais simples. Existe uma tabela de comparação do tempo de estudo. De posse dessa tabela de equivalência, ele vai até a autoridade da Argentina, por exemplo, e na autoridade da Argentina, após o envio e a validação de uma série de documentos, ele ingressa normalmente numa escola pública ou privada daquele país, tendo o seu estudo equivalente àquele estudo que ele vinha realizando no Brasil. Outra iniciativa para integrar os cidadãos é o ensino dos idiomas oficiais. As escolas públicas do Brasil oferecem o espanhol como opção e cresce também a procura nos cursos particulares. A professora uruguaia Micaela acompanha o interesse dos brasileiros há 13 anos. Creo que han habido muchos cambios, un pueblo más educado se interesa más por sus vecinos, sus fronteras, su economía. Entonces creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Por causa do Mercosul, essa integração de aprender espanhol se faz bem necessária. Si tenemos en cuenta que empezamos en Sao Paulo en el año 1999 solamente con 2.000 alumnos y hoy tenemos más de 30.000 cada año, nos da idea de cuál es la demanda del español en Brasil. Realmente es una demanda que nosotros mismos como españoles, como representantes de la cultura en español, estamos sorprendidos porque crece y crece y es un mercado realmente inmenso. Do outro lado da fronteira, o português também se expande. Como hoje em dia tem tantas empresas brasileiras e vários outros organismos que exigem o português como elemento para um concurso de aprovação, então os cursos variam. Em muitos lugares tem hoje em dia curso de português aqui em Montevidéu. E os alunos se interessam muito. Olha, a adaptação, quizás a maior barreira foi o idioma, o português, mas aos poucos você vai pegando a língua e vai falando. Com a criação do Mercosul, o direito de ir e vir foi ampliado. O fluxo turístico aumenta e também o intercâmbio cultural. Turistas e artistas levam na bagagem um pouco de cada país do bloco. Os argentinos são os estrangeiros que mais visitam o Brasil. Em 2009, foram 1.200.000 pessoas. Os uruguaios estão em 6º lugar e os paraguaios em 8º. Eles ficam em média 10 dias no país. Gastam cerca de $44 por dia. É perto e fácil viajar pelo Mercosul, o que estimula o turismo. É um fluxo muito importante e que ainda pode crescer muito. No turismo internacional, 70% das viagens são feitas dentro de um raio de alcance de 4 horas de voo nessa faixa de tempo. E esse é o raio de alcance de praticamente todos os países da América do Sul. O passaporte azul, cor padrão do bloco, já substituiu o documento verde brasileiro. Mas se o destino for um dos países do Mercosul, ele não é mais necessário. Basta viajar com a carteira de identidade, emitida há menos de 10 anos e em boas condições. Você tem identidade, vai lá, apresenta e pronto. Você não ter passaporte, tirar vistos e toda aquela burocracia, bem mais fácil. Em alguns anos, os cidadãos do Mercosul vão ter o mesmo documento de identidade. É uma meta do Estatuto da Cidadania, que os presidentes lançaram no final de 2010, em Foz do Iguaçu. O programa de trabalho para a próxima década também prevê um modelo padrão das placas de veículos. Nós vamos começar com os veículos que já têm credenciamento nos 4 estados-partes do Mercosul para fazer transporte de cargas. Esses já vão receber, dentro de um período curto, já vão receber uma placa com um símbolo do Mercosul. Você tem um tremendo trabalho sendo feito nas mais diversas áreas, que dizem respeito a questões da cidadania, questões sociais.
Mas viajar pelo Mercosul ainda não é tão cômodo. Faltam voos entre as capitais e os principais polos turísticos. Essa integração tem de vir através de uma maior oferta de voos, maior integração de infraestrutura terrestre, para que esse turismo cresça. E os sócios trabalham agora para promover o Mercosul de forma conjunta no exterior. O Mercosul tem uma experiência que é única de um escritório comum de promoção no Japão. Isso é uma experiência que tem sido muito positiva. Cresceu nos últimos anos o número de turistas japoneses para a região. O turismo contribui para que as populações se conheçam melhor e quebra barreiras culturais. A economia, ela gera alguns efeitos positivos, mas ela cria tensões também, ela cria desconfianças. E você só desmonta isso quando há uma confiança mútua, muito sólida, que está embasada na cultura. Viajando para outros países, você conhece as histórias, as outras pessoas, a diversidade cultural que a gente tem, principalmente aqui na América do Sul. Creo que es fantástico para la economía, para la educación, como un todo, ¿no? Eso como que aporta muchísimo al país, porque podemos ver otras formas de pensar. Guarda que vigia numa esquina, casal que anda à procura de motel. O intercâmbio cultural é parte da integração. O desenhista argentino Ricardo Liniers publica quadrinhos em um jornal brasileiro. Já lançou 3 livros em português. Ele conta que a troca entre os artistas é espontânea. Es interesante esta ida y vuelta que se genera y que genera público. Ahora, yo por ejemplo con un amigo que es músico, se llama Kevin Johansen, hacemos recitales y estuvimos haciendo mucha gira por América Latina. A burocracia ainda dificulta o fluxo de produtos culturais. Uma saída pode ser o Selo Cultural, um projeto piloto em teste entre Uruguai e Argentina. Uma exposição de arte, ou um show de música, uma peça de teatro, tem que levar objetos, equipamentos. Então, nas caixas onde isso está guardado, acondicionado, você apõe o selo Mercosul Cultural e diz, olha, isso aqui é mercadoria cultural para importação temporária. E isso facilita com que, por exemplo, as caixas da exposição não fiquem paradas na alfândega, sejam abertas de forma indevida, às vezes estragadas, etc. O coordenador de Relações Internacionais do Ministério da Cultura explica que a convergência de políticas culturais é recente. Os países têm o desafio de romper com a hegemonia americana e europeia. Esse padrão tem que ser um pouco, digamos, rompido, ou pelo menos ele tem que ser compensado. E hoje a integração vai muito mais allá do campo essencialmente econômico e comercial. Eu conhecendo a cultura do outro povo, no mínimo vai acontecer que eu vou respeitá-lo, eu não vou negá-lo. E ao respeitá-lo, eu construo a integração. Isso ainda é muito limitado hoje, eu acho que a gente teria que avançar, porque isso quebra... Assim, aqui, você entrando nessa área, você quebra muitos preconceitos. Nos falta reconocernos más como latinoamericanos.